Domingo, Jorge Igor responde, primeiro domingo de abril. Hoje eu não vou errar o mês, não. Já teve no primeiro domingo de março, eu disse que era o primeiro de janeiro. Doidaraço. Tamo junto. Obrigado a você que mandou perguntas aí. Quer perguntas, quer mandar sua pergunta pro vídeo do domingo que vem? Deixa nos comentários aqui, ó. Desse vídeo aqui fica mais fácil para eu selecionar lá, beleza? Sem perder tempo, like do vídeo, dá essa força pro canal, rumo a 80 mil inscritos, o seu like ajuda nisso. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no canal e deixa o sininho das notificações ativado, dá aquele check ali, por favor. Hoje eu tô madrugando no domingo, poderia estar dormindo nesse momento, mas estou aqui pelo senhor e pela senhora, porque hoje eu tenho que ir para Barueri fazer o primeiro jogo da final do Paulistão, entre Água Santa e Palmeiras, na HBO Max. Os dois jogos da final estarão na HBO Max. A gente mostrou jogos na TNT e na HBO Max ao longo do Paulistão. Na decisão, apenas HBO Max, tanto hoje quanto no domingo que vem. Então hoje eu vou lá para fazer Água Santa e Palmeiras. Então vamos correr aqui para responder as perguntas da galera. A primeira pergunta do Felipe Giuseppe Maragna. Olá, Jorge, beleza? Um excelente final de semana para você também, meu velho. Minha pergunta é: o que acha dos pronomes neutros? Vi um pessoal falando que isso mais exclui do que inclui as pessoas, pois acaba sendo muito difícil ensinar pessoas com dislexia, leitores de braille e libras. Bom, isso é verdade, porque essa mudança de grafia, por exemplo, o pessoal com deficiência visual, eu estou muito à vontade para falar sobre o tema, porque eu convivi durante um bom tempo da minha vida com pessoas cegas ou com perda parcial de visão. Então eles usam programas para ler textos e esses programas eles seriam duramente afetados. Teria que haver uma brutal reconfiguração dos softwares, porque eles não fazem a leitura das palavras escritas dessa forma, né? Com o sufixo E, enfim. Porque assim, a língua, primeira coisa assim, é uma convenção da sociedade. A língua ela é mutável. Ao longo dos tempos, a própria língua portuguesa já passou por diversas modificações. Então, se a sociedade entender que é uma forma de inclusão, eu acho que não é nem necessariamente a busca de uma inclusão de todos os gêneros e tudo mais. Eu acho que é mais uma ideia de você, através do uso da língua, gerar uma possibilidade de debate, de reflexão de outros episódios de desigualdade de gênero que vão até além da linguagem, em outros âmbitos. Eu acho que a intenção é muito mais essa, mas eu acho que isso pode trazer tantos danos ao aprendizado. A gente tem um déficit educacional muito grande aqui no Brasil. Então, se já é muito difícil você ensinar a língua portuguesa com as regras que estão vigentes há muito tempo, com o gênero masculino sendo considerado neutro há tanto tempo pelos órgãos que regulam a língua, pela Academia Brasileira de Letras, você dá esse... Não sei se cavalo de pau é o termo, né? Mas você provocar essa mudança, você incluir mais um gênero com a nossa realidade educacional, eu acho que é um fator problemático. O que me incomoda nesse debate, como em qualquer outro debate atual, infelizmente os debates hoje eles são muito pobres, é a carga ideológica colocada em cima deles. Evidentemente que tudo na vida tem uma certa ideologia por trás. Só que a gente precisa ser racional, a gente precisa olhar para, em alguns casos, a ciência, ou para, em alguns casos, a técnica, ou para, em alguns casos, a usabilidade, a viabilidade. Os debates, eles nunca olham para o lado racional da coisa. É sempre na emoção, na explosão, até porque as pessoas que ocupam cargos públicos hoje entendem que a emoção é um fator muito decisivo na hora do eleitor tomar a decisão. Infelizmente, muita gente ainda vai por esse lado. Então, o debate ele fica contaminado. Se um professor, por exemplo, de língua portuguesa, o especialista em gramática, traz alguns pontos contrários à adoção da linguagem neutra, esse cara ele é massacrado por quem está ideologicamente a favor da mudança, sem que você pare para ouvir os pontos que aquele especialista da área vai trazer. E a mesma coisa acontece do lado inverso. Se algum especialista em língua portuguesa enxerga que a mudança é viável, que a mudança é benéfica, qual é a melhor maneira de você adotar isso gradativamente, em quanto tempo a gente conseguiria e tal, quem é contrário à adoção
já imediatamente volta os canhões para esse cara, não, porque é esquerdista, porque é comunista, não sei o quê, entendeu? Então, tudo ou o cara é fascista ou o cara é comunista, né? Ou o cara é de extrema direita ou o cara é comunista, ou o cara é... Então, assim, o debate ele é muito pobre. Toda vez que eu paro para ouvir linguagem neutra, eu deixo para ouvir por último deputado, senador, presidente de partido, eu deixo para ouvir esse pessoal por último. Eu ouço professores de língua portuguesa primeiro, eu vou atrás de ler o que especialistas na língua têm a dizer sobre isso, né? Por exemplo, tem professor de português que fala, nossa, isso é redundante, porque você pode dizer apenas todos, para falar de homens e mulheres, e de gays, de lésbicas, de transexuais, enfim, de qualquer grupo da sociedade, incluído num contexto, no mesmo cenário, todos abrange. Você vai tornar, isso é uma opinião de alguns professores de português que eu já li, isso vai tornar a comunicação extensa. Se você comparar a língua portuguesa com outros idiomas, a nossa língua é muito mais complexa. Uma frase que é dita desse tamanho em inglês é desse tamanho em português, pelas características da nossa língua. Se você inclui mais um pronome, e eu tendo a ter a mesma impressão que alguns professores de português que vão nessa linha, você torna então a comunicação ainda maior, ainda mais cansativa e ainda mais difícil de ser assimilada por pessoas de regiões muito pobres do Brasil que têm uma educação de baixíssima qualidade e que vão ficar ainda mais atrás da galera dos grandes centros, das classes A, B, das escolas particulares, das escolas top, dos cursinhos. Enfim, eu tendo a ir muito nessa linha, mas eu não ignoro a tentativa de você tornar um pouco mais inclusiva a comunicação. Mas, enfim, ouça sempre os especialistas. Deixa a espuma para lá, porque hoje em dia, qualquer discussão, a discussão sobre gênero nos esportes, por exemplo, de transexuais no esporte, ela tá total. As pessoas hoje têm pavor de opinar. Você pega um especialista em educação física, em biologia e tudo mais, você fala, amigo, dá uma opinião, queremos te ouvir, o que você acha sobre a inclusão de pessoas trans no esporte? O cara morre de medo de dar opinião, porque qualquer coisa que ele falar, concordando ou discordando, vai ser interpretada como bandeira ideológica. Tem muito cara aí contaminando a sua opinião com bandeirinha ideológica, para fazer o discurso do partido que mais agrada a ele. Ou até mesmo do partido que banca ele, ou até mesmo da instituição que banca ele, né? Tem de tudo nesse mundo. Mas tem muita gente séria, tem muita gente que estuda. Então, assim, a gente fala tanto de ciência, né? Eu vejo tanta gente pregar. Nos últimos tempos, de 2020 para cá, eu vi tanta gente defender a bandeira da ciência, e eu estou entre elas, mas só que alguns defendem até a página 2. Porque se a ciência se opuser às suas próprias convicções ali na frente, enquanto tá concordando comigo, beleza, tamo junto. Ali na frente, rapaz, vai bater de frente com o que eu penso. Aí a gente não leva tão a sério a ciência assim. Esse é o problema, gravíssimo problema dos tempos atuais. Brigadaço pela pergunta, Felipe. Ótimo tema, ótimo. Vamos lá. João Souza. Jorge, já faz algum tempo que você não faz um vídeo sobre o Flamengo. Queria saber a sua opinião sobre a situação atual do Vitor Pereira. E assim, eu tô gravando o vídeo hoje, no dia seguinte da vitória contra o Fluminense do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E assim, o Flamengo entrou com 3 zagueiros, o Vitor Pereira parece ter tentado adaptar a maneira do time dele jogar hoje em dia, né, contra os diferentes estilos de jogo. Então ele olhou para o Fluminense e falou, o Fluminense vem para pressionar no meu campo e tal, então nós vamos tentar sair no contra-ataque, vamos tentar sair com arrancadas pelos lados, vamos tentar fugir da pressão, da posse de bola enorme que tem o Fluminense, dessa forma, às vezes até dando chutão. E aí, no segundo tempo, as mudanças melhoram o Flamengo, né? Não que o Flamengo tenha tido um primeiro tempo ruim, o Flamengo teve um primeiro tempo dentro do imaginado pelo desenho que fez o Vitor Pereira. Só que aí no segundo tempo, com as alterações, o Flamengo cresce, o Ayrton Lucas faz uma grande partida. Aliás, que lateral esquerdo tem o Flamengo, né? Que lateral esquerdo é o Ayrton Lucas. Claro que a expulsão do Samuel Xavier, logo depois das mudanças, ela meio que facilita o caminho. O Flamengo passa a ter a posse de bola no segundo tempo. Ele terminou, estava até dando uma olhada aqui, 55%, né, de posse de bola no segundo tempo, porque no primeiro tempo a posse de bola foi do Fluminense. Então, assim, o Flamengo corrigiu os erros do segundo tempo, teve mais posse, a expulsão facilitou, conseguiu o resultado. Ainda não vejo no Flamengo do Vitor Pereira consistência, confiança
num trabalho extenso ao longo da temporada, quando os maiores desafios surgirem, que são especialmente Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque o grupo do Flamengo, num primeiro momento, parece um grupo muito tranquilo. Parece, né? Tem o Racing, que tem uma certa tradição, tem o Alcas, que é o atual campeão equatoriano, enfim. Mas ninguém viu o Flamengo, depois das 2 semanas de pausa, moer o Fluminense. Não, o Flamengo fez um jogo cauteloso, uma estratégia cautelosa, eu não chamo de medrosa. Cada um joga com as armas que pode jogar, para vencer um adversário que vinha embalado, que vinha favorito e que tem um estilo de jogo muito agressivo também. Funcionou. Vamos ver daqui para frente. Eu ainda não vejo o Vitor Pereira extrair tudo que pode desse time. Sei que esse time tem jogadores que tiveram uma queda, tem a questão física, o Arrascaeta fora, e aliás o Arrascaeta está desde o início da temporada se arrastando, desde o final da última Copa do Mundo, tratando daquela lesão e tudo mais. Eu ainda não vi o Vitor Pereira, assim, não teve uma atuação do Flamengo com o Vitor Pereira que você fala, essa aí, ó. Essa aí, esse é o norte, ó. Esse é o caminho que o Flamengo tem que trilhar para 2023. Eu acho que ele ainda não encontrou. Ele está encontrando em situações pontuais, em jogos específicos. Vamos ver. Por isso que eu acho que o trabalho é apenas regular até aqui, com algumas interrogações para o futuro. Mas o resultado, ele vai te dando paz, né? Se você cai para o Vasco na semifinal, ou se você perde feio o primeiro jogo da final para o Fluminense, tudo vira um inferno. Basta ver o que foram as semanas anteriores do Flamengo, perdendo os títulos em sequência que perdeu no espaço de um mês. O caos que virou. O Flamengo perder é caos. O Flamengo ganhar, alivia um pouquinho para tocar o trabalho em frente. Mas ainda acho que tem sinal amarelo aí. Tá bom, João? Pedro Freitas Carneiro. Rapaz, te acompanho... Olá, Jorge. Te acompanho desde a época do Esporte Interativo, que começou em 2007. Pô, Pedrão, obrigado. Você tá aí de longa data. Jorge, falando de você como pessoa, qual sua maior virtude e qual o seu maior defeito? Grato, Pedro. Obrigado, Pedro. Eita, perguntinha profunda. Vou falar do defeito ou dos defeitos e, sei lá, se eu falo das virtudes. Falar bem de si próprio, né? Mas tudo bem. Defeitos. Eu tenho uma dificuldade de ver lado positivo nas coisas. Isso é uma coisa que eu tento tratar aqui no dia a dia. Eu converso muito aqui em casa sobre isso. Falo muito com a Paola, que é com quem eu desabafo mais. De perceber muitas vezes apenas o que está de negativo naquilo, seja numa pessoa, seja numa situação, né? Eu olho primeiro o que pode dar errado. Caramba, ou o que está errado, ou o que parece errado, copo meio vazio. Na hora de olhar, entre o meio cheio e o meio vazio, eu escolho primeiro olhar o copo meio vazio. Isso é ruim, porque muitas vezes isso traz problemas, muitas vezes isso distorce a tua avaliação, a tua percepção sobre as coisas. Muitas vezes eu tô certo. Muitas vezes eu nem queria estar e tô. Mas muitas vezes não. Muitas vezes eu tô olhando o lado negativo de uma pessoa e não é necessariamente aquilo que aquela pessoa está transmitindo. Então isso eu acho que é um defeito que até hoje eu diminuí em algum grau, mas não consegui eliminar da minha vida por completo. Tem muito mais defeito, cara. Tem muito mais. Meu mau humor é um defeito, em algumas situações é difícil de domar. Quem convive comigo sabe que eu tenho um pouco de impaciência, às vezes, quando as coisas não estão dando muito certo, né? Então é uma coisa que eu preciso controlar em mim. Tem dias que é muito fácil controlar, tem dias que beira o impossível controlar, foge totalmente da mão. Mas enfim, é coisa de cara muito exigente e tal. E às vezes a gente precisa entender que você tem que afrouxar, tipo criar filho adolescente, né? Ora você afrouxa a corda um pouquinho, finge que não tá vendo, ora você puxa a corda. É entender o que de fato tem peso para uma chateação e o que de fato você respira. Porra, que saco, hein? Mas tá bom, não vai mudar a cotação do dólar, né? E entender esse meio termo. Já melhorei nisso em algum grau, mas ainda não como esperava. E como até as pessoas no entorno talvez esperem, né? Ansiedade também é um defeito. Assim, aqui em casa eu tenho uma que é muito mais ansiosa que eu. Mas eu tenho um pouco disso, assim, de ansiedade, de querer resolver tudo rápido. Pintou um problema, pintou um perrengue, eu quero resolver na hora, assim. E às vezes não é a hora de resolver. Às vezes você precisa... Descansa, esfria a cabeça, depois você resolve. E aí, com o tempo, você vai encontrar até uma solução melhor. Mas como a ansiedade hoje é o mal do século, né? Eu não sou uma vítima exclusiva dele. Ano passado eu tive a reunião na escola da Caroline. A Caroline tem 4 anos, agora tem 5. Na época tinha 4.
E aí uma frase que me marcou muito foi a professora falando de como eles são agitados, querem tudo pra ontem e tal. Se você promete um negócio, ficam cobrando. Ela falou, gente, a turminha toda é muito ansiosa, né? A geração, a minha já é, a dela será ainda mais. Ansiedade é um problema que a gente precisa controlar. Acho que por aí, né? Acho que esses são os principais, tá? Esses são os centrais. Também quando eu tô muito chateado com alguma coisa, eu me retraio muito. Me retraio das pessoas, assim, meio que dou uma desconectada, né? E às vezes é ruim, porque às vezes você precisa estar em contato com alguém pra desabafar, pra te fazer bem quando você tá mal, né? Mas eu fico muito recluso, é um outro... Eu não sei se é necessariamente um defeito, mas é uma característica que eu vejo que às vezes... se fosse ao contrário, seria mais fácil lidar com os dias ruins, porque todo mundo tem dia ruim. Geralmente no meu dia ruim eu me recolho muito. Qualidades, virtude, eu vou dizer uma assim, eu me entrego de cabeça quando eu tô em alguma situação. Se eu tô num projeto, num trabalho, num relacionamento, numa amizade, assim, eu tô fechadão, eu tô ali inteiro. Qualquer coisinha fora de... Se eu não sentir essa reciprocidade, isso me bate mal. Eu preciso entender que estão na mesma sintonia que eu. Senão, pra mim, não funciona. Sabe? Se a gente não tiver sintonizado, é um negócio que me dá um bloqueio, às vezes até me gera uma irritação, assim, dependendo do nível de relacionamento com a pessoa ou com o projeto. Mas eu acho isso positivo, porque assim, eu acho muito melhor você ter um cara... E por mais que seja eventualmente difícil de domar de vez em quando, mas esse cara tá muito afim de estar ali, assim, eu falo muito isso, né? Isso vale muito para pessoas. Você estar ao lado de alguém, pessoas ou projetos, você para estar ali e perceber que a pessoa que tá junto tá fazendo um esforço assim para estar ali, você tá facilmente ali, você tá bem, você tá de boa, tá tranquilo, tá confortável para você. E quem tá ali do lado tá tendo que se moldar, se adaptar, se esforçar. Isso já não é comigo. Ou nós estamos 100% fechado, ou nós estamos zero. Assim, não tem 99, né? Mas eu acho isso, principalmente para trabalho, algo positivo. E não à toa, todas as minhas relações de trabalho, as minhas principais relações, elas são longas, né? Com percalços, claro, com dificuldades. Mas eu até hoje não fui desligado de nenhum projeto. Eu tô na TNT Esportes há, como eu sou ruim de conta, 16 anos. 16 anos. 16 anos para 17 no ano que vem. 16 agora em março. Meu relacionamento com a Paola tem 2 décadas. Com altos e baixos. Claro que sim. Na Rádio Brasil, eu permaneci de 2004 a 2007 até surgiu o convite da TNT Esportes. Então, eu acho que as pessoas enxergam nisso uma virtude de um cara que é responsável. Eu procuro ser cumpridor de deveres, não deixar nada pendente, respeitar horários, né, respeitar as escalas. As pessoas sabem que é um cara com quem elas podem contar. Eu acho que essa é uma grande virtude. Seja no âmbito pessoal ou profissional, as pessoas que estão comigo sabem que podem contar comigo. Sabem que eu sou um cara, às vezes, difícil. Mas elas vão poder contar comigo. Na hora que o bicho pegar, na hora que o pau quebrar, nem sempre na hora do rojão, da festinha, eu vou estar ali muito... às vezes eu tô afim, às vezes eu não tô. Agora, na hora que o pau estiver quebrando e precisar de mim, as pessoas sabem que vão ter. No trabalho é a mesma coisa. Na hora que você precisar narrar 3 jogos no mesmo dia porque o bicho tá pegando, porque eu vou estar lá. Todo mundo sabe que vai poder contar. Então eu acho que essa é uma virtude. As pessoas sabem que podem contar comigo quando precisarem. Deve ter outras, mas as outras eu deixo para as pessoas falarem, para os terceiros. Obrigado, Pedro. Tem mais uma aqui, ó. Anderson Carlos. Eu não sei se foi perguntado ou não, mas o que você acha, com a experiência que você tem de conhecimento de futebol, o que os clubes deveriam fazer para revelar mais jogadores de base com a qualidade de outros tempos, que hoje em dia não tem? Anderson, o pouco que eu vejo de jogador revelado, né, de jogador que sobe, ou até mesmo de transmitir campeonatos de base, eu transmiti alguns na TNT Esportes e tal, eu vejo que jogador sobe com fundamentos precários, sabe? O jogador sobe sem a lapidação completa, se prioriza muito o aspecto físico, então você quer jogador grandão, fortão, e a técnica muitas vezes fica de lado. E aí você muitas vezes deixa a técnica de lado para priorizar, na teoria, trabalhos táticos. Só que taticamente,
o Brasil está atrasado em relação a outros centros do mundo. Então o cara não desenvolve a habilidade, não desenvolve a técnica, não desenvolve o drible e é primário no sentido tático, né? Ele chega sem tanta noção de estratégia, de posicionamento, e ele vai aprendendo as coisas meio na marra. A sensação que eu tenho aqui, com exceções, tá? Existem ótimos trabalhos de base no Brasil, mas existem também trabalhos deficientes. E não necessariamente porque nós temos maus profissionais, às vezes porque nós não temos clubes que ofereçam a estrutura necessária para esse tipo de trabalho. Clubes que ofereçam a esses profissionais uma especialização maior, mais profunda, melhor, mais robusta. Então, eu acho que aqui, pelas questões econômicas que temos, e muitas vezes por questões de mentalidade, existe um atraso. E é por isso que vem o Real Madrid cada vez mais cedo pegar um moleque de 16, de 17 para terminar a formação lá. Porque ele olha e fala assim, pô, ele vem de um centro importante do futebol, ele tem talento, ele tem capacidade técnica, só que lá, cara, ele vai, se ele subir para o profissional e fizer a vida lá, talvez ele seja no máximo um jogador nota 6,5. Se a gente trouxer ele para cá, dá para fazer ele virar um 8,9 e ter um retorno técnico e eventualmente financeiro com isso. Vamos buscar. É isso que eles estão fazendo lá. É por isso que a gente está perdendo cada vez mais cedo os nossos jogadores. Então você vai vendo que a média de idade para negociação, ela tá só baixando, né? Antigamente você vendia facilmente um cara com 21, 22 anos. Hoje, esse cara com 21, 22, na teoria, ele tá considerado velho. Ih, rapaz, tá com 22 até hoje, não foi pra Europa? Esquece, não vai mais. É por isso. Então, eu acho que, infelizmente, assim como na base, na arbitragem, assim, vários campos que são importantes pro desenvolvimento do futebol, a gente enxuga gelo, a gente só fica tapando o buraco, né? A gente não se preocupa em fortalecer essas áreas antes e fazer um trabalho de inteligência, de investimento mesmo antes. Não, a gente tenta consertar, né, os caras com a carreira em andamento. Ah, subiu cheio de defeito, não sabe chutar uma bola, não sabe dar uma cabeçada, mas no profissional ele vai aprendendo, ele vai se ajeitando, jogando com os grandes, quando não deveria ser assim. É a minha impressão, tá? Eu posso estar errado, mas a sensação de fora, sem acompanhar tão profundamente os trabalhos de base do Brasil, é essa. Quando eu vejo os caras subirem para profissionais com tantas limitações, é isso que bate para mim. Mas, repito, ainda existem ótimos trabalhos de base no Brasil. Não são todos, mas existem trabalhos muito bons, sim. Profissionais muito sérios nessa área. Como também tem muito, não sei se muito, mas tem alguns picaretas nessa área também, né? Tem gente que você olha na base e que fica para trás diante de outros que não são tão qualificados assim. E aí você fica se perguntando por quê, hein? Bom, mas isso acontece em qualquer ramo de atividade, né? Infelizmente, gente boa, gente ruim tem em qualquer segmento. Não é no futebol de base que isso vai deixar de existir. Feito o vídeo do domingo. Partindo aqui para terminar tudo. Chegar em Barueri, fazer o primeiro jogo na HBO Max, convido você, primeiro, se ficou até o fim do vídeo, deixar o like. Segunda coisa, assistir comigo hoje a partir das 3 da tarde, o nosso pré-jogo, Água Santa e Palmeiras, na HBO Max. O jogo vai estar na HBO Max. Eu vou lá para Barueri com o VSR, com o Mauro, com o Veloso, com o Fragoso, com a Tainá, com o Ricardinho, com todo o nosso time da TNT Esportes para o primeiro jogo da decisão do Paulistão. Ótimo domingo para todos, juízo. Até amanhã.